Salve alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Nessa aula veremos o final, a continuação do assunto herança relacionada ao sexo, o estudo dos genes que estão nos cromossomos sexuais ou em genes autossômicos, mas se manifestam de forma diferente nos dois gêneros. E focaremos nessa aula no tipo de herança sexual mais cobrado nas questões de Enem e de vestibular, a herança ligada ao sexo. Portanto, quer entender o que é isso? Bora lá, vem comigo! Você já ouviu o termo daltonismo? Não? É uma deficiência, na maior parte dos casos, genética, que leva a uma deficiência na percepção de uma ou mais cores, ou mesmo a totalidade delas. Esse nome daltonismo faz referência ou é uma homenagem a John Dalton, um cientista britânico que no século XIX percebeu que tinha essa deficiência na percepção de algumas cores. Conta a lenda, eu não sei até que ponto tudo isso é verdade, que John Dalton foi chamado para comparecer diante da sua rainha. E a sua rainha, a rainha da Inglaterra, não usava e não aceitava que usassem vermelho diante dela, por uma questão religiosa. E John Dalton apareceu de vermelho, até que alguém falou: cara, você está ficando louco? Aí ele falou: por quê? Porque você está de vermelho e a rainha não aceita vermelho. Aí ele falou: não, eu estou de verde. A partir daí ele percebeu que ele tinha dificuldade em perceber essas duas cores. Muito bem, o daltonismo tem muitas faces, tem muitas variações. Tem pessoas que não enxergam o vermelho e confundem com cores mais escuras. Tem pessoas que não conseguem perceber o verde e confundem com vermelho, marrom. Tem pessoas que não conseguem enxergar ou distinguir amarelo e azul. Tem casos de falta da capacidade total, ou a incapacidade total de perceber as cores. Porém, os casos mais comuns são aqueles em que não se percebe o vermelho ou o verde, muitas vezes se confundem os dois. Por que falar disso nessa aula, professor? Inclusive, olha só, olha essa imagem aí. Tá vendo? Essa imagem é chamada de teste de Ishihara. Faz parte de um conjunto de imagens que formam esse teste. E nesse teste, olha só, eu não vou testar você. Presta atenção, não fique preocupado, tá? Porque na filmagem, no monitor, você pode ter alteração dessas cores. Mas só para você ter uma ideia, pessoas que têm a visão normal para as cores, veem 74. Pessoas que têm dificuldade em enxergar alguns tons de verde e vermelho, nessa imagem, enxergam 21. Tá? De novo, volta para cá. Não é um teste para você. Só para você saber como isso pode ser percebido através de alguns exames, de alguns testes bem simples. Tudo bem? Esse é o teste de Ishihara. Professor, por que falar desse assunto nessa aula? Gente, porque a maior parte dos casos de daltonismo tem a ver com um gene que se localiza nessa região exclusiva do cromossomo X, chamada região não homóloga de X. E quando o gene se localiza nessa região não homóloga, nós vimos na aula anterior que a gente chama isso de herança ligada ao sexo. Na herança ligada ao sexo, o gene responsável por aquele caráter, por aquele fenótipo, se localiza nessa região exclusiva de X. Nós vimos também na aula anterior que quando os genes estão aqui, eu vou chamar de herança parcialmente ligada ao sexo, ela se comporta como herança autossômica. Quando está aqui nessa região, ela é exclusiva do Y, é herança restrita ao sexo e só afeta homens. E muita gente confunde pensando que acontece o oposto aqui nessa região. Se o gene está aqui nessa região, ele é só gene feminino. Não, porque você sabe que os homens têm um cromossomo X também. Portanto, as mulheres, para esses genes ligados ao sexo, têm 2 alelos, como se fosse autossômico. Mas os homens, por terem apenas um X, eles têm apenas um alelo para esse gene. E isso tem muitas consequências interessantes. Tá? Além do daltonismo, que é o que nós vamos citar nessa aula, existem inúmeras outras situações ou doenças genéticas ou características condicionadas por genes nessa situação. A hemofilia, que é uma dificuldade de coagulação. A coagulação
é um processo natural que acontece com a participação de muitas enzimas. São 25 etapas pelo menos para que aquela casquinha se forme quando a gente se corta. E nas pessoas hemofílicas faltam alguns fatores de coagulação. Também é uma herança ligada ao sexo. O gene defeituoso está nessa região. Existe uma outra doença chamada distrofia muscular progressiva ou mal de Duchenne. Nesse caso, um gene localizado nessa região não homóloga de X, uma mutação nesse gene leva a uma distrofia, ou seja, a criança, após alguns anos de vida, começa a ter os seus músculos atrofiando, começa a ter perda muscular. Essa perda inicialmente é locomotora, mas passa a afetar outros órgãos vitais. Portanto, normalmente a criança morre antes da adolescência e raramente algum menino chega a essa fase adulta. Tudo bem? Nesse caso do mal de Duchenne, você não tem meninas com a doença e você vai entender isso porque daqui a pouquinho. Mas o nosso foco aqui é o daltonismo. Tudo bem, mas o que acontece com o daltonismo? Os mecanismos de transmissão também valem para as outras situações que são também ligadas ao sexo. Como eu já disse, o daltonismo, que é o nosso exemplo utilizado aqui, ele é uma deficiência na percepção de cores. Tudo bem? A maioria dos casos de daltonismo tem a ver com um gene que se localiza nessa região. E no vestibular, quando cair daltonismo, certamente ou quase certamente vai ter a ver com genes ligados ao X. Um caso de daltonismo tem a ver com genes autossômicos no cromossomo 7. Pessoas com esse daltonismo têm dificuldade em perceber as cores que vão da faixa do amarelo até o azul. Mas o que cai com frequência é o daltonismo ligado ao sexo. Tudo bem? Nós temos na nossa retina dois tipos de células: os bastonetes para visão em preto e branco, de forma geral, e os cones para visão em cores, tá? Exigem uma quantidade maior de luz. Esses cones existem basicamente três tipos de cones para cores primárias para visão: o vermelho, o azul e o verde. Deficiência na produção desses pigmentos leva a uma dificuldade em perceber as cores de forma correta. Beleza? O gene que causa esse daltonismo mais comum se localiza na região não homóloga de X e é um gene recessivo. Isso quer dizer o quê? Que para a pessoa ter o daltonismo é preciso que a mulher no caso, tenha os dois alelos recessivos. E eu vou indicar para você aqui, esse é o cromossomo X. Aqui eu tenho três opções, 3 mulheres e aqui 2 homens, tá? São os genótipos possíveis para esse tipo de herança. O gene do pretinho é o gene normal. O gene para daltonismo recessivo é o gene vermelhinho. Tudo bem até aqui? Então eu posso ter, olha só, uma mulher com os dois genes normais. Eu vou representar pela letra D, portanto, Dzão é o gene normal. Eu posso ter a mulher com um Dzão e um Dzinho, um gene normal e um recessivo. Nesse caso, ela tem a visão normal, mas eu vou dizer que ela é portadora do gene para daltonismo. E eu posso ter a mulher com os dois alelos recessivos, XDzinho e XDzinho. Nesse caso, ela é daltônica. Tem mulher daltônica? Tem, é muito menos comum, existe uma razão para isso. Tá? No caso dos homens, eu tenho duas opções. O homem que tenha, olha só, o alelo Dzão ou o alelo Dzinho. Professor, mas e aqui nesse cromossomo pequenininho? Esse é o Y. E ali não existe o gene homólogo, não existe o gene correspondente. Esse gene está só no cromossomo X. Tudo bem? Portanto, o homem pode ser apenas normal ou daltônico, não tem como ser portador. Beleza? Alguns falam que o homem é hemizigoto nesse caso, porque ele tem apenas um alelo para aquele gene. Até aqui tudo bem, pessoal? Beleza? Então vamos colocar duas situações para você entender como isso acontece, como acontece a transmissão e o mecanismo de transmissão, como ele afeta a descendência nesses dois casos. Eu tenho aqui uma mulher normal, mais portadora, e um homem normal. Aqui eu tenho uma mulher portadora e um homem daltônico. Nesse caso 1, no quadrinho de Punnett, o que você percebe? Quando a gente faz um quadrinho de Punnett para a herança ligada ao sexo, você já coloca o cromossomo junto. Então, eu coloquei aqui os gametas da mulher, XDzão e XDzinho, e do homem, XDzão e Y. Beleza? Quer dizer que o gameta da mulher pode possuir
o X-mondezão, o X-mondezinho, além, lógico, de todos os demais cromossomos autossômicos, o homem, X-lesão e Y. Quando você junta o T together aqui no quadrinho de Punnett, você percebe que, olha só, metade das meninas é portadora e metade dos meninos é daltônico. Metade das meninas é normal e metade dos meninos é normal. Mas tem uma coisa interessante, você perceba que a mulher passa o X para meninos e meninas, mas o homem passa para as meninas o X e para os meninos o Y, de modo que o menino sempre recebe, isso é bem importante, ele sempre recebe o desenho de quem? Da mãe. Então a mãe passa para o filho, porque se a criança receber o X do pai, vai ser menina, beleza? Então a mãe torna metade delas portadora e metade deles daltônicos. Meninos sempre recebem esse gene da mãe, é importante você perceber isso daí. Agora, olha o segundo caso, mãe portadora, pai daltônico. Fiz um quadrinho de Punnett. O que acontece? Nesse caso você tem metade das meninas portando, porque elas recebem da mãe, e metade delas daltônicas. Mas olha só, para a menina ser daltônica tem que haver uma junção dos dois alelos de pai e mãe. Portanto, para que a menina seja daltônica, ela tem que ter a mãe pelo menos portando e o pai daltônico. Metade delas ganha esse daqui e junta com esse, você vai ter metade delas daltônicas e metade portando. Os meninos vão ser metade, olha só, normais e metade daltônicos. A menina recebe dos dois, mas o pai tem que ser daltônico para a menina ter o daltonismo e recebendo a alelo da mãe. E, de novo, o menino aqui recebe sempre o gene da mãe. Parece uma herança em X, né? Lembra aí do X? Beleza? Meninos recebem da mãe e os pais sempre passam para as filhas, que podem ser portadoras, ou se a mãe também tiver, elas vão ser daltônicas também. Beleza? Além disso, existem outras situações possíveis. Se pai e mãe não são daltônicos e nem portam o alelo, nenhuma criança vai ser daltônica. Se pai e mãe são daltônicos, todas as crianças vão portar o daltonismo também. Mas é importante você perceber que nesse caso, o menino, para ser daltônico, precisa receber apenas um alelo. E a menina tem que receber os dois. E aqui está a razão da frequência muito maior em meninos. A chance de ser daltônico é maior do que a chance de ser daltônica. Você encontrar meninos daltônicos é muito mais frequente do que mulheres com daltonismo. A razão, gente, está nessa situação. Olha só. Foi calculado que a chance, a frequência com que esse alelo aparece nas pessoas é de 8%. Olha só, se eu pegar numa população, isso daqui foi feito em uma população europeia, tá? Mas serve de parâmetro. A chance do alelo estar presente na população é de 8%. Tá? Aqui sem se preocupar com pai, mãe, com família, com genealogia. A chance estatística de na população você encontrar é de 8%. Então eu posso dizer, olha só, que a chance de um homem ser daltônico é de 8%. Porque se o alelo aparecer nele, pá, ele é daltônico. Mas e a chance da menina ser daltônica? Para a menina ser daltônica, ela tem que ter a ocorrência do alelo uma vez e uma segunda vez. Como eu tenho que ter esses dois eventos, os dois alelos vindo de pai e de mãe, eu vou multiplicar as probabilidades. Então, 8% transformando em número decimal, 0,08. Vezes 0,08 vai dar 0,0064. Ok? Transformando em porcentagem, 0,64. Então, essa é a probabilidade aproximada de você ter na população uma menina com daltonismo, porque ela precisa dos dois alelos. Se o alelo já é errado, a chance de você ter dois deles é muito menor, tá bom? Então, isso é típico de herança ligada ao sexo recessiva. Um detalhe, quando a herança é ligada ao sexo dominante, aí a chance de ser afetada é a mesma para meninos e meninas, tudo bem? Mas uma dica, normalmente nas questões a herança ligada ao sexo cai ou cobra doenças que sejam recessivas, beleza? Tranquilo? Gente, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham entendido, até a próxima aula, valeu?